não tem como voltar atrás, não tem como você controlar o aluno se ele vai olhar o ChatGPT ou se ele vai fazer por lá. A única coisa que ele pede é o quê? Quando você fizer o seu trabalho, você vai ter que me explicar o que você colocou ali. Né? Então, acho que esse é o benefício, você ir lá no ChatGPT mesmo, procurar, fazer um resumo e depois você explicar para o professor. Tá rindo, né? Quer começar você hoje? Não, pode começar. Fala aí, olá pessoal. Faz a abertura. Vai. Se fosse você fazendo a abertura agora, como seria? Eu? Fala pessoal, a gente tá aqui. Não vou. Vai, faz uma aí. Não quero, não. Então vamos lá, pessoal. Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do GentilCast. Que você possa se divertir aqui com a gente. Hoje vai ser uma noite descontraída, um assunto polêmico, pode-se dizer? Talvez. Um assunto difícil, né? Vamos falar sobre a transição do adolescente entre a fase de criança e adolescente. Hoje trouxe aqui uma especialista no assunto, Isabela Maciel. Seja muito bem-vinda. Você deve estar olhando para mim e perguntando, peraí, Wellington Maciel, Isabela Maciel? Sim, ela é minha filha, digníssima filha. É isso, gostou? Sim, sou a filha dele, gente. Olha, que legal. Isabela Maciel, seja muito bem-vinda. Às vezes eu vou te chamar de Isabela Maciel. De filha. Então... Ou de filha, mas é você, tá? Tá bom. Fica tranquila. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É sério, você tá rindo? Você tá rindo, mas já estou há tempos para te convidar aqui. É verdade. Né? Sempre tem um compromisso, um pouco de vergonha, mas estou muito feliz. Sua mãe também, né? Minha mãe tá muito feliz. Até agora ela não está acreditando que você está aqui, mas depois ela vai acompanhar o episódio. Então, é um tema bem bacana, Isabela, né? E obrigado por você, né, ter buscado esse tema partiu de você, né? A vida de um adolescente precisa ser ouvida. Antes de você fazer a sua apresentação, quero falar sobre esse tema também, porque a gente vê que hoje tem muitos adolescentes que os pais trabalham muito, ficam o dia inteiro na escola e não tem tempo de ser ouvido, né? De ter um acolhimento, às vezes só tem muita cobrança, né? Não estou aqui falando que a minha família, a nossa família é perfeita, né? Temos erros, sim. Nós sempre estamos buscando aí um feedback, tanto do casal quanto dos filhos, para que nós possamos melhorar ali como pessoas, como pai. Então fica com a gente até o final, tenho certeza que vai ser um conteúdo bem bacana. Se você tem um filho adolescente, não perca esse episódio. Eu não sei o que vai acontecer, quais são as perguntas, né, Isabela? Mas eu tenho certeza que alguma coisa você vai tirar aqui, levar para a sua vida e melhorar aí como pai e mãe e cuidar do seu filho adolescente, pois ele precisa ser ouvido. Isabela Maciel, quem não te conhece, né? Tenho certeza que muitas pessoas te conhecem, mas quem não te conhece, quem é Isabela Maciel? Oi, gente, eu sou a Isabela, eu sou uma estudante, eu tô no 8º ano, ano que vem eu vou pro 9º ano. Eu tenho uma mãe, esposa do meu pai, que se chama Cíntia, e eu tenho um irmão que se chama Gabriel. Que legal, ainda bem que você falou o nome deles, né? Porque senão depois eles vão ficar cobrando que eu não falei deles. A gente ia ter problemas com isso. Isabela, quando eu fiz o convite para você, teoricamente a gente não sabia qual seria o tema, né? Sim. Eu acho que foi num jantar, né? Foi. Lá em casa a gente tem o costume de tanto Conversar almoço, jantar, né? janta. A gente deixar o celular de lado. Talvez eu sou até um pouco chato, né, Isabela? Quando pega, às vezes, no celular só para ver o horário, eu já falo, celular não, né? Depois você fala um pouquinho. Mas a gente chegou nessa conclusão de que é um tema relevante, né, Isabela? O que você entendeu ali quando a gente começou aquele bate-papo e você falou, pai, eu acho que é legal a gente falar sobre esse tema, né? Que o adolescente precisa ser ouvido. O que passou na sua cabeça ali naquele momento? Esse tema é tipo um tema que fala muito do que os adolescentes eles precisam hoje em dia dos pais, que é ser ouvido, realmente sentar assim e conversar com o adolescente, perguntar como tá a escola, as amizades. Sim. Agora eu gostaria, vamos do início, né, Isabela? Como que foi essa fase aí da criança para a adolescência? A gente sabe que é uma fase
divertida, às vezes é uma fase que assusta um pouco, né? Uhum. Não só as crianças e os adolescentes, como os pais também. Sim. Mas como que foi para você essa fase aí de transição? Essa fase foi um pouco difícil pra mim, ainda mais na escola, porque eu acho que foi uma coisa, tipo, de muita. Tive que criar muita maturidade, ainda mais no 8º ano, que foi esse ano que foi um pouco difícil pra mim, ainda mais nos estudos, tive que me dedicar um pouco mais. Mas em geral foi um ano muito bom pra mim. Eu tipo assim, tive muita facilidade em criar maturidade pras coisas, porque é difícil, tem gente que tem dificuldade pra criar maturidade. Mas pra mim foi de boa, tipo, sentar, assim, estudar. Antes eu não tinha o hábito de, tipo, estudar uma semana antes. Agora eu já tô criando esse hábito porque eu achei um pouco mais importante, porque as matérias estão ficando mais difíceis também, então eu acho um hábito bem importante criar esse hábito. Legal, Isa, porque na verdade na fase da criança não tem muitas cobranças, né, Não, Isa? Não tem não muita tem. rotina, os estudos são um pouco mais leves, É, né? Às vezes a gente pega você e o Gabriel, né? O Gabriel fica, tirei 10, tirei é, 9, né? é assim. E aí eu vejo você falando, espera que eu quero ver você na oitava, né? Você já fica colocando medo nele, Eu né? fico. Mas é importante isso, porque eu acho que cada fase é uma fase diferente, né? Sim, Então, em relacionado também às notas, né? Eu acho que a gente tem que pegar um pouco leve em relação às notas, sim. porque eu lembro que uma vez você contou para mim e aquilo me marcou bastante, sabe? Uhum, O fato de você ter uma amiga na sua sala, né? Na sim, antiga escola que você estudava, e que você falou que ela estava chorando, sim. né? E aí você foi fazer o acolhimento, né? Perguntar Uhum. para ela o que tinha acontecido, por que ela estava chorando e tal. E ela falou que ela estava chorando porque ela não tinha tirado 10, né? Os pais dela eram muito rígidos com esse tipo de nota. Porque tem os pais hoje em dia que são assim, né? Tipo, se você não tira 9, 10, você vai ficar de castigo. E eu acho que a gente, tipo, os pais têm que ser um pouco mais flexíveis com isso, porque é muito difícil pra gente também, sabe? Tipo, tem Uhum. alguns adolescentes que têm mais facilidade em algumas matérias, mas tem alguns adolescentes que têm dificuldade. Por mais que eles tentem, tipo, um 6, assim, acho que a gente tem que os pais têm que entender essas notas, assim, mas também corrigir de um jeito sem ser tão grosseiro, sabe? Entendi. Legal isso, né? Uhum. Bacana. E eu queria também falar que o objetivo hoje não é apenas conversar, tá? É abrir uma porta para que outros pais entendam o que acontece dentro do coração e da mente dos seus adolescentes. Isabela, me fala uma coisa. Quando você percebeu que estava deixando de ser criança e entrando na fase da adolescência? Acho que quando as séries da escola foram ficando mais difíceis, porque antigamente, quando eu era criança, eu brincava muito na rua, muito. Tipo, eu saía, ficava a tarde inteira na rua e voltava toda suja e tomava banho. Mas agora, não que eu não saia na rua e converse com as minhas amigas, jogo um vôlei, mas é que agora ficou mais difícil, assim, porque por causa da escola também, mais difícil, tem trabalho, prova, então é bem difícil também. Acho que foi nessa fase aí. Nessa fase, né? É, Não tinha tanto compromisso, não tinha quase nenhum compromisso, na quase não verdade. precisava lavar louça, né? É, Agora já tem os compromissos em que você entende também que o papai e a mamãe trabalham o dia inteiro e que ele precisa de uma força sim. dentro de casa, né? Eu até falei que dependendo do que você falar aqui, eu já vou cortar, hein? Falar mal do pai, já sabe. Tô brincando, Isabela. Fica à vontade. Aqui no Gentilcast você pode tudo, tá? Quais foram as maiores novidades e quais foram as maiores dores dessa transição, Isa? Acho que a novidade que eu mais tipo, senti mais foi mudar de escola mesmo. Porque a minha escola, eu acho que eu tô desde o primeiro ano, a minha escola antiga eu tava desde o primeiro ano nela. Saí no 7º ano, e aí eu entrei no 8º ano nessa escola nova. Eu achei muito legal a escola, muito legal o método de estudo dela. Mas acho que foi uma mudança, assim, bem enorme na minha vida. Tipo assim, eu consegui raciocinar direito, tipo, foi uma coisa muito leve pra mim, porque não foi tão difícil. Mas teve algumas dificuldades, né? Tipo, mudança de amizade. E também um pouco difícil, né? Você fazer uma amizade, tipo, logo de cara, assim, né? Mas, assim, isso foi um pouco uma mudança bem drástica, assim, na minha vida, depois que eu mudei de escola.
Mas agora eu já tô acostumada, já. Já vai acostumando, né? Já acostuma. Eu acho que não só na fase adolescência, Isabela, mas toda a mudança que... É difícil, né? É difícil, né? Não é uma mudança igual a mudança de empresa, Não, né? sim. Você sabe que você faz aquilo, que você domina aquele assunto, mas mudou alguma coisinha, você já fica meio apreensivo, né? E eu sempre falo também que às vezes a gente cria um monstro na nossa cabeça que ele não existe, né? Sim. Então, às vezes você ouve alguém... Porque eu falo que assim, hoje em dia, dependendo do assunto que você tiver com as pessoas, poucos vão te ajudar, né? E muitos vão te assustar. Né? Ai, você vai para aquela escola, nossa, meu, fiquei sabendo lá que o ensino é puxado, meu, você vai ver, você vai ter que ficar o dia inteiro estudando, e aí a criança, o adolescente já começa a criar um monstro que não existe, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante nessa sua fase de adolescente sempre filtrar, né? E na dúvida, vem conversar com o pai, com a mãe, porque às vezes a nossa experiência, às vezes não, na maioria das vezes a nossa experiência, ou a gente já passou por isso, ou no seu caso, né, que você tem uma mãe psicóloga, já atendeu algum adolescente também com aquilo que você está sentindo. Então, acho que o diálogo entre os pais, por isso que a gente fala, e eu deixo essa reflexão para você. Você que tem um filho criança ou um adolescente, qual o momento do dia que você tem um diálogo com ele? Né? Isso é muito importante. Muito importante isso. Você acha importante isso? É muito importante para um adolescente ainda mais, né? Porque às vezes, tipo, no dia você nem sabe o que aconteceu com o seu filho. Tem muitos pais que saem de manhã para trabalhar e voltam só de noite e não conversam com o filho. Tipo, 30 minutos só conversar com o seu filho, perguntar o que aconteceu, se tá tudo bem. É muito importante isso, eu acho. Poder ouvir, né? E às vezes o que falta pra gente também, né, como pai, eu me ponho no lugar do adolescente e me ponho no lugar dos pais também, né? Então hoje, às vezes o pai trabalhou muito, não teve um dia muito bom no trabalho, ou pegou muito trânsito, ou as metas da empresa não tá caminhando bem, e às vezes ele também não chega em casa de uma forma pacífica, né? Então, acho que é importante também o adolescente ter esse olhar para os pais, né? De perguntar também para os pais, né? E aí, pai, como foi o seu dia? Mãe, como foi o seu dia? O que você fez que você mais gostou hoje? Sim. Então, eu acho que o diálogo tem que ser das duas partes, né, Isabela? Não só do adolescente, claro, né? Mas às vezes o peso entre o pai e a mãe tá tão forte que ele só quer chegar em casa e descansar, né? Então, acho que não pode virar uma regra isso, né? Se sua vida tá desse jeito, eu acho que é um momento de uma pausa, de você falar, peraí, será que eu tô no caminho certo? Com certeza você vai chegar à conclusão que não, e aí você vai precisar recalcular a rota aí para que você possa ter um tempo saudável com os seus filhos, de um diálogo, ou na hora da janta, né, de se reunir todo mundo na mesa, sem um sentar lá na sala, assistindo televisão, e o outro aqui, o outro no celular. Então, eu acho que esse momento é um momento que a gente conversa bastante lá em casa, né? Sim. É um momento da refeição, né? Isabela, agora uma outra pergunta aqui, ó, tá sendo quase, né, uma pergunta e resposta. Tem algo que você sente saudade na sua infância? Tem. Acho que quando... tipo, ser criança mesmo, sabe? Tipo, sair na rua, brincar. Eu e as minhas amigas, a gente tinha uma brincadeira muito assim. Tipo, muita gente vai me julgar, mas assim, a gente pegava a terra que tinha nas garagens dos carros e a gente colocava nas panelinhas, a gente colocava água e a gente fingia que a gente tava fazendo comida. Isso era muito legal. A gente brincava de Barbie, a gente brincava numa perua de escolar do pai da minha amiga, que morava lá. Era muito legal, a gente brincava de escolinha. Então acho que é das brincadeiras mesmo que a gente brincava. Era muito legal. E você sente que hoje as crianças estão perdendo um pouco isso, Isabela? Eu sinto, porque, tipo, eu tava no shopping ontem, e aí eu fui ver, e tinha uma criança com o pai assim, e a criança tava com, tipo, era tipo um colar e o tablet pendurado assim, e a criança mexendo no tablet. E, tipo, eu acho que hoje em dia falta a criança brincar, sair na rua. Tem muitos pais que, tipo, não vai sair na rua, vou te deixar com o celular só pra você se distrair. Eu acho isso um pouco... Não é errado, mas tem alguns pais que fazem isso, mas eu acho que falta muito das crianças sair pra brincar e tal. Hoje em dia, até voltando um pouquinho na minha época, né? Uma época um pouquinho mais antiga,
a gente tinha, né, como brincar na rua, a Sim. gente andava de bicicleta, de skate, patins, jogava vôlei na rua, né? Então hoje acabou perdendo um pouco isso por causa do perigo, né? E do celular também. Então, às vezes o pai não quer brincar de boneca com a filha, então ele acaba dando o celular. Sim. Ou às vezes o filho começa a fazer escândalo num restaurante e o pai vai dar o celular. Então, e aí isso começa a criar uma regra, né? Então, a criança já associa na cabeça dela, peraí, se eu fizer escândalo, meu pai me dá o celular. Então eu vou fazer escândalo para pegar o celular. Sim. Como tem alguns casos também de algumas crianças especiais, que nesse caso tem que dar o celular ou o tablet, porque é uma maneira ali dele se acalmar e ficar num ambiente de uma forma tranquila, né? Agora, na fase quando você era criança, Isabela, tem algo assim que você indicaria para os pais ter um pouco mais de atenção? Alguma coisa nesse sentido? Ou... Na minha fase de quando eu era criança? Indicar para os pais? Como assim indicar para os pais? Uma atenção, assim, na fase de criança, de conversar mais, de brincar mais. Eu acho que brincar, porque hoje em dia eu sei que muitos pais eles trabalham o dia inteiro e tem que deixar com vovó e tal. Mas eu acho que brincar tá faltando bastante dos pais, porque às vezes eles só dão um celular para a criança, tipo, parar de gritar, de chorar. Eu acho que não é muito legal isso, de em vez de você brincar com a sua criança, levar ela num parque, é muito legal isso também. Sim. E a mudança de escola, Isabela? Qual que foi o impacto aí? Eu sempre falo que mudança de escola, né, tem a visão dos pais, né? Sim. Então, chega uma transição aí que você precisa, talvez, tirar de uma escola particular, colocar numa escola pública. Tem a transição também de estar numa escola pública e ir para uma escola particular. Tem o nível de ensino também, que acaba mudando muito, né? Mas o que você diz, qual que é o maior impacto, assim, quando você muda de escola? Na minha visão, eu acho que é sobre as amizades também e o estudo também. Na minha escola antiga, o estudo não era era bom, mas não era tão bom quanto na minha escola agora. Na minha escola o estudo é bem mais aprofundado, tem mais matérias, tipo, diferentes, assim. E as amizades eu acho que muda bastante, porque as amizades da escola você vê todo dia, e agora as amizades da escola você, tipo, vê um mês, assim, não tão frequentemente quando você vê as amizades. Entendi. Mas, assim, esses dois tópicos, assim, acho que muda bastante. E o que os pais poderiam fazer para ajudar os adolescentes nesse processo, sem pressionar? Porque às vezes tem aquela pressão dos pais, né? Tem. Né? Porque eu lembro que nesse momento, quando a gente foi trocar vocês de escola, né? O Gabrielzinho talvez não sentiu muito, né? Sair da escola, mas ele também tinha a opinião dele, sim, né? Que não queria trocar. Naquele momento, os pais nós enxergamos que seria o melhor para vocês, né? Também. Mas você já tinha quantos anos quando a gente mudou? Foi no 7º ano. Não, mas você tinha quantos anos? Hoje você tá com 14. Acho que... Foi o ano passado? É. Foi o ano passado, né? Sim. Então você tinha 12. É isso, né? 13. De 12 para 13? Nossa, acho que é. Conversa de eu acho doido, que hein? 12 para 13. De 12 para 13, né? E qual foi o impacto maior, assim? Porque eu lembro que tem o antes, né? Tem sempre o período antes, durante e o depois, né? Então, você acha que a questão dos estudos foi mais difícil, a questão das amizades, a questão de se adaptar ainda com toda a estrutura da escola? O que você acha que impactou mais? E uma dica também, se quiser tomar água, tá? Tá. Eu acho que no negócio da escola, do ensino, a minha escola é dividida em 3 trimestres. No primeiro trimestre, eu acho que foi tipo, o trimestre mais difícil porque eu tava me acostumando com o método de ensino da escola. E que era bem diferente da minha escola antiga. No segundo trimestre foi até que tranquilo, e no terceiro trimestre eu fui muito bem nas matérias. Não que no primeiro trimestre não tenha ido, mas, tipo, foi muito bem melhor do que no primeiro trimestre, foi muito bem. Eu consegui conciliar, tipo, como estudar para as matérias, eu achei que eu
conseguir fazer isso. E das amizades, do primeiro período que eu cheguei na escola, eu não tinha conhecido ninguém, não fazia amizade, porque eu era mais introvertida. E aí agora eu já tenho algumas amizades da escola já, tem uma amiga minha que é, tipo, acabei de fazer na escola, já é muito minha amiga, então isso é muito legal. E você tem alguma dica, Isabela, aproveitando que a gente está nesse assunto de escola, né? Alguma dica de estudo que você antes não fazia, que agora você começou a fazer? Alguma mudança no seu hábito aí dos estudos? Olha, eu tenho uma dica que eu não Então faço. já olha para aquela câmera. Eu tenho uma dica que eu não faço, mas eu deveria fazer. Deveria muito fazer. Muito bom, Isabela. É o hábito de ter uma rotina de estudo. Tipo, você chegar em casa depois da escola, pegar uma matéria que você achou difícil do dia e estudar ela. Não estudar, tipo, profundamente como se você estudar pra uma prova, mas, tipo, ver os tópicos que você não entendeu, depois no outro dia você pergunta ao professor. Porque se você estudar o que você não entendeu na semana de prova, você não vai ter a oportunidade de perguntar pro professor. Então, eu acho que ter uma rotina de estudo e estudar uma semana antes da semana de prova, porque eu acho isso muito importante. Que boa dica, Isabela. Muito boa dica, porque... E eu acho que acontece muito também, Isa, o fato da criança ou do adolescente ter vergonha na sala de aula, né? Sim. Eu tinha vergonha de perguntar pro professor as coisas, porque eu achava que quando eu perguntasse todo mundo ia olhar pra mim. Mas aí eu perdi esse medo já. Perdeu, né? Mas é uma trava, né? Que eu acho que todo mundo tem, né? Acho que todo mundo tem. Não só adolescente, às vezes você tá na empresa, numa reunião, aí o cara fala, alguém tem alguma dúvida, né? Isso já aconteceu comigo também. Eu falei, dúvida eu até tenho, mas eu vou depois... Depois a gente pergunta. Depois eu pergunto nos bastidores e tal. Mas eu acho que é importante, né? A gente não precisa mostrar que a gente é perfeito, que a gente sabe de tudo, né? E às vezes a sua dúvida ajuda a dúvida de outro aluno que... é muito isso. Que tá lá e tem vergonha também, né? E essa mudança que você falou nos estudos, Isabela, eu lembro que você sempre gostou muito de pintar, né? Sempre. Né? Sempre gostou aqueles livros, né, de pintura e tal. E às vezes quando a gente mandava você estudar, você estava lá no quarto e quando eu abria a porta, o que você estava fazendo? Pintando. Pintando, né? Então acho que uma dica muito importante aí para os pais é deixar uma mesa limpa, né? A mesa do estudo ali da criança ou do adolescente, deixar uma mesa limpa. Por quê? Porque senão tudo distrai, né, Isabela? Não deixar o celular em cima da mesa, não deixe o celular em cima da mesa. Porque, falando por mim, antes eu deixava o celular em cima da mesa, aí quando eu via eu tava mexendo no celular já, aí eu ia pesquisar alguma coisa da matéria que eu não entendia, eu mexia no Instagram. Então é uma coisa assim bem impulsiva, sabe? É no impulso, assim, que você vai, pega o celular e começa a mexer. E é uma coisa assim que, tipo, parece que vem assim do nada, que você pega o celular e ele já tá ali do lado e você pega. Aí agora eu jogo meu celular assim na minha cama, lá longe, pra não mexer nele, porque senão eu vou me distrair com o celular. Eu sempre assim. Que bom, Isabela, você comentando isso, porque era um desafio lá em casa, né? Eu sempre falo que o maior desafio hoje dos pais é você pensar com a cabeça do adolescente, né? Porque às vezes a gente pensa com a nossa cabeça de 45 anos, né? Mas a gente já passou pela sua fase, né? O papai já teve 14 anos, a mamãe. E aí quando a gente faz essa reflexão, a gente acaba amenizando algumas coisas, né? Então eu sempre falo que na educação dos filhos, tem hora que eu chego muito lá em cima, tem hora que eu abaixo muito, né? Então a gente fica ali, né? Igual uma roda gigante. Uma hora a gente sobe muito giro, desce muito giro, né? Então, mas eu acho que essa questão do celular é uma coisa que distrai não só o adolescente, distrai a gente também, né? Então, em determinados momentos, quando você está num home office, toda hora ali, se você pega para fazer algo, eu sempre dou aquela dica do Pomodoro, né? Que é o que? É você deixar ali, sei lá, o seu celular para despertar daqui 25 minutos. E aí você pega aquilo ali e vai até dar os 25 minutos. Deu 25 minutos, aí você tem 5 minutos para dar uma respirada, para levantar, para tomar uma água, e aí você volta mais 25 minutos. Sim, isso é uma ideia muito legal, ainda mais para as pessoas que estão no colégio. Eu acho muito legal essa ideia também. Você gostou dessa ideia? Eu gostei dessa ideia. Você vai pegar essa dica agora? Vou pegar essa dica. Gente, o cast vai fazer você melhorar aí, viu? Então é isso, você que é adolescente, você que é pai também, às vezes tem um pouco mais de dificuldade, deixa ali seu celular, coloca 25 minutos,
foca naquilo, não atende nenhum WhatsApp, não olha nenhum e-mail e vai até o final. Deu 25 minutos, aí você dá uma respirada, depois você volta mais 25 minutos. E você vai fatiando isso, até porque, Isabela, tem muitos adolescentes aí que têm o diagnóstico de TDAH, Sim. né? E aí a pessoa tem mais dificuldade do que uma pessoa que não tem, né? Então, às vezes passou o cachorro, é o passarinho cantando, é o carro que ligou, é um barulho na rua, então isso tudo dispersa, né? Então é importante você analisar, né, se essas dicas que a Isa tá dando aí de deixar a mesa limpa, de deixar o celular longe, se mesmo assim você insistir em sempre estar um pouco mais disperso, procure ajuda, procure uma clínica de psicologia, procure uma psicopedagoga, faça o teste ali para ver se você tem TDAH ou não, né? Porque às vezes se você tem, isso vai te ajudar bastante aí, recebendo esse diagnóstico, né? E se quiser indicação de uma clínica, qual clínica que as pessoas podem vir? Gentilmente. Clínica Gentilmente, né, Isabela? Muito boa a clínica. Não é boa? Gente? Muito. O que você achou da clínica? Nossa, muito. É aconchegante, linda. Muito boa, gente. Então você indica mesmo. Atendimento presencial e online também? Sim. Sim? Ó, que legal, hein? A mamãe vai ficar feliz agora, hein? Ô Isa, e essa questão do celular, pegando um pouquinho mais, fala aí como que é um pouquinho sobre o que os seus pais controlam o seu celular. Lá em casa a gente tem o tempo de uso, que eu acho que todo celular tem. Que é tipo assim, o tempo de uso ele é um aplicativo, no meu no caso não é um aplicativo, né? Mas tem um aplicativo, né, na verdade, que você controla, você pode colocar o quanto tempo seu filho pode mexer no celular e o quanto tempo você, tipo, pode ser deixar 2 horas, 1 hora. Lá em casa, meu pai, ele deixa 3 horas. E aí eu concilio, né, esse tempo da parte da manhã, da parte de tarde. Porque antes eu não sabia mexer nele, porque eu usava tudo de manhã. Aí depois eu pedi pro meu pai, aí ele falava que não ia deixar. Mas aí eu achava muito chato isso. Achava muito chato, falar a verdade. Mas eu acho que agora eu aprendi a mexer mais nesse negócio de controlar meu tempo de mexer no celular. Eu acho que agora eu tô sabendo mais, né? E agora eu tô com mais responsabilidade no meu celular também, né? Meus pais me deram celular novo agora. Ah, gostou. Aí agora eu tipo assim, mas depois de muito tempo, né, pedindo meu celular. Sim, verdade. Mas eu acho que o tempo de uso é muito bom. Ainda mais pros adolescentes. E pro meu irmão também, né? Meu irmão tem também. Tem que ter, né? Tem que ter. Mas eu acho que é muito bom também ter um tempo de uso, porque eu acho que é muito importante hoje em dia, porque hoje em dia, acho que os adolescentes, eles estão sendo meio que dependendo do celular, sabe? Sim, muito dependente do celular. Muito dependente do celular, muito, muito, muito. Não só os adolescentes, Isa. Na verdade, eu vejo muitos adultos também, né? Porque hoje, eu estava até esses dias fazendo uma reflexão, né? Primeiro que quando a gente percebe, a gente às vezes tá até com um pouco de dor na nuca, né? Porque a gente tá muito assim, né? Eles falam que o correto é você olhar o celular assim, mas você não vê ninguém olhando, até porque dá a impressão de que eu tô te filmando, né? Então as pessoas ficam assim. E eu acho que no futuro as pessoas já estão inventando óculos, já tem um monte de coisa, né? Então com o tempo você não vai mais precisar do celular, no seu próprio óculos você vai ter. Mas eu achei assim bem complicado, mas é uma realidade. Não sei se a gente viu em alguma cidade aqui próxima de São Bernardo, mas que o farol ele tem no chão também, né? Por causa que as pessoas mexem no celular olhando pra baixo, aí porque quando o farol é em cima, não tem, tipo, às vezes tem pessoas que não conseguem nem tirar o olhar do celular pra ver se tá aberto o farol. Aí eles deixaram tipo uma faixa, né? Uma faixa assim, aí quando abre o farol fica verde. E quando tá vermelho, a pessoa já tá olhando para baixo, ela já vê, né? Porque estavam tendo até acidentes, né? De pessoas atravessando a rua e sendo atropeladas. Então, é assim, é um futuro que não tem mais volta, né? Não tem como a gente ficar sem o celular. Então, hoje, eu respondo e-mail, eu atendo ligação. Tudo no celular. Eu tenho que olhar o Instagram e o Facebook, tenho que olhar o LinkedIn, eu tenho que responder, então, WhatsApp. Na minha escola também é assim, tem a plataforma do colégio, né? Aí os professores falam que vão deixar a lição de casa na plataforma. Você vai ter que abrir o celular. E aí, consequentemente, depois que você abrir o celular pra ver a lição de casa, você vai mexer no Instagram, você vai fazer outras coisas. Então, é tipo assim,
É muito celular hoje em dia. Por isso que eu acho, na própria igreja, né? Hoje em dia a gente tem a Bíblia na palma da mão, né? Mas eu ainda sou a favor de ter a Bíblia no papel, Sim. né? Porque, igual você falou, você está ali lendo um versículo ou algo que o pastor está ministrando. Quando você menos espera, sobe lá um WhatsApp, né? Ou aparece uma notificação. Aí você fala, nossa, você já dispersou. Sim. Né? Porque você quer saber, nossa, por quê? Quem que será? Nossa, por que ela me mandou? Aí se é um áudio, você não consegue ouvir. Na igreja Aí não. você já totalmente perdeu o foco daquilo que Sim. é o real ali, né? Que você estar conectada com Deus, né? Com a palavra e com as pessoas. Então, uma dica legal é você realmente controlar o que seu filho está fazendo, né? Claro que você dá a liberdade ali de confiança, né? Eu sei que a gente tem que confiar nos filhos, mas você tem que saber o que ele está ouvindo, o que ele está assistindo no YouTube, se está dentro da classificação da idade deles, porque se a gente não toma esse cuidado, a gente perde as fases, né? Então, uma criança que deveria ser criança, ele já está vivendo a fase da adolescência. E o adolescente que deveria ser adolescente, ele já está vivendo uma fase adulta. Né? Então, eu falo que é sempre muito importante a gente equalizar isso. Então, eu lembro que em casa, no começo, realmente a Isa ficava muito chateada, né, Isa? Com essa questão do papai, né, controlar, mas teve uma vez que você falou para mim, né? Você falou, pai, eu acho que você tem que aumentar mais o meu tempo, porque às vezes eu tô com as minhas amigas, o meu tempo acabou, e como que eu faço, né? E com certeza elas devem falar, nossa, seu pai e sua mãe é mó cafona, né? Porque... Não, mas as minhas amigas, não é todas, mas tem algumas amigas minhas, lá do condomínio ainda mais, que elas têm o tempo de uso. A gente fica falando, nossa, que saco, né? A gente tem tempo de uso. Sim, eu imagino. E tem coisas, Luísa, que a gente só consegue entender lá na frente, né? Sim. Então, tem muitas coisas que a gente consegue entender o que os nossos pais fizeram pela gente ou fazem por vocês, quando a gente talvez tiver filhos, né? Então, a minha cabeça mudou muito quando eu era só eu e a mamãe, e agora eu, a mamãe e vocês dois. Então, a nossa cabeça vai mudando, né? Você fala, nossa, agora eu entendo por que meu pai e minha mãe faziam isso, né? Então, a gente sabe que... Mas a gente tem que ser exemplo também, né, Isa? Eu lembro que já teve algumas noites de eu cobrar você para não ir para a cama com o celular e você ver eu mexendo no celular e falar, e aí, pai? Eu não posso mexer, mas você pode mexer? Então, é legal a gente ouvir esse questionamento de vocês, porque faz a gente refletir também. Peraí, se eu estou falando para não usar o celular, por que eu estou usando? Né? Igual ler um livro, né? Às vezes, quantas vezes eu cobrei vocês? Filha, você tem que ler um livro, você tem que ler um livro. E eu mesmo não lia, né? Então, agora a gente deixa ali, tudo bem que às vezes faz tempo que eu não dá nem tempo de virar a página, né? Não, é tipo assim, toda noite, ontem, eu falei que eu ia ler um livro. Só que aí, quando eu fui ver, eu tava dormindo. Aí, às vezes, tipo, muito assim, sabe? Tipo, eu vou ler um livro. Tem horas que eu consigo ler, mas eu leio 2 páginas e durmo, porque eu tô muito cansada. Sim. Então você tá igual eu, filho. Achei que era só eu, graças a Deus. Achei que isso era um sinal de velhice, sei lá, entendeu? Ô, Isa, deixa eu achar aqui. Saiu aqui, ó. Tava tudo certinho aqui, agora sumiu aqui. Então, você falou dos desafios que traz o celular, né, Isa? Das dificuldades que a gente tem. E quais os benefícios que o celular te traz? Vamos falar de coisa boa também que o celular traz, né? Boa, só coisa ruim, não. Gente, o celular, acho que ainda mais com esse negócio da inteligência artificial hoje, do ChatGPT, muitas pessoas, ainda mais da escola, assim, estudantes, né? Eles estão, tipo, tudo pegando, tipo, vai lá, faz um trabalho sobre algum tema. Aí a pessoa vai lá e coloca no ChatGPT, né? E já dá a resposta lá. Então é, tipo, muito rápido, assim. O celular hoje em dia também ajuda muito nesse negócio de você tem que mandar um e-mail para a professora, tem que fazer um trabalho. Acho que esses são os benefícios que o celular dá. Sim. Eu lembro até o William Borghetti, que veio aqui, já participou. Ele é um neurocomunicador aí. E ele falou que não tem como voltar atrás. Não tem como você controlar o aluno se ele vai olhar o ChatGPT ou se ele vai fazer por lá. A única coisa que ele pede é o quê?
quando você fizer o seu trabalho, você vai ter que me explicar o que você colocou Sim. ali. Né? Então, acho que esse é o benefício, você ir lá no ChatGPT mesmo, procurar, fazer um resumo e depois você explicar para o professor. Sim. Né? Porque Porque tem gente aí que só copia e dá um cola. Ctrl+C, Ctrl+V e tá tudo certo. Então, como não dá para a gente combater isso, Sim. a gente tem que se adaptar a essas novas mudanças, né? Sim. Então, eu como professor, se eu estivesse passando algum trabalho, eu ia falar para a pessoa, para o aluno, me explicar o que ele escreveu lá. Sim. Então, aí você consegue conectar o aluno procurando lá no ChatGPT, né? E também te explicando sobre o conteúdo. Eu acho que isso... E a forma da comunicação também, né, Isa? Sim. A gente tem um grupo lá, um grupo nosso, né, que quando tem algumas coisas, algumas reclamações ou algumas coisas para descontrair, a gente coloca ali também, né? Então, dá para assistir o Gentilcast também pelo celular, né? Sim. Então, tem tudo isso. Spotify. Só Spotify, não tem só coisa ruim, né, Isa? Não. Na verdade, é assim, Isa. O celular é o mundo do adolescente e, ao mesmo tempo, ele é onde ele mais sofre, né? Porque eu sempre falo que, principalmente com essa cobrança da internet, né? Hoje em dia, ainda mais quando você vai postar tipo uma foto, vai postar uma foto no Instagram. Se alguém te manda um comentário ruim, você vai ficar magoada. Então, tipo assim, a gente não tem como controlar o que a pessoa vai reagir do nosso story se a gente postar. A gente não tem como reagir, porque tem muitas pessoas que têm a conta do Instagram aberta. Que eu não acho muito legal, porque eu tenho minha conta fechada, então eu aceito quem eu quero pra entrar na minha conta. E aí eu tenho como controlar quem que vai curtir, quem que vai ver meus stories. E tem muita gente que tem a conta aberta, então qualquer pessoa pode ir lá e comentar na sua foto. Então, acho que é muito isso, tipo, das pessoas sofrerem por causa desse negócio de cobrança da internet, que fala, ai meu Deus, você tá muito feia nessa foto, sabe? É muito isso. Isso é uma dica que eu dou, assim, estou te dando essa dica agora. Na nossa vida, a gente sempre vai ter os haters, né? Sim. Sempre vai ter. No seu trabalho, na escola nova, na escola antiga. O mais complicado é como a gente vai lidar com isso, né? Então, acho que o primeiro passo é você ser autêntica mesmo. Eu me amo, eu gosto de mim, eu gosto desse meu jeito. Porque se vier uma palavra que você não gosta, o impacto vai ser menor, né? Se você não ter essa cabeça positiva, você vai levar isso muito pra si mesmo e vai sofrer com isso, sabe? Sim. Eu falo que muitas coisas que acontecem no dia a dia a gente não pode levar pro coração. Sim. Né? Porque quando a gente leva pro coração, a gente fica magoado, a gente fica chateado, a gente às vezes guarda rancor, né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado, né? Porque a partir do momento que você fica exposto às mídias sociais, você pode correr esse risco também, né? E existe essa cobrança, né, Isa? Existe. Né? De você tem que sempre estar... Eu sempre que brinco lá em casa, né? Nossa, não precisa se maquiar toda hora, né? Não precisa se arrumar toda hora, porque é isso mesmo, né? Eu tiro pelos momentos que a gente, às vezes, vai para um sítio, vai para o interior, a gente vive ali, né? Sim. A gente deixa o celular de lado, a gente vai jogar vôlei, a gente vai brincar, a gente vai se divertir. Parece que a hora demora a passar, né? Passa muito devagar. Porque quando a gente menos espera, a gente fica um tempão no celular, né? E ali não, ali a gente está conectado com a natureza, a gente... Ou quando vai para alguma viagem também, é muito importante isso, né? Muito legal. Quer fazer algum complemento? Estou indo bem? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Passou o nervosismo, já tomou até água, olha que legal, que bom. Não toma muito, senão você vai querer ir no banheiro e ainda tem um tempinho pela frente, tá? Oi, Isa, agora, ser um adolescente cristão. Eu quero deixar muito claro aqui, para todo mundo ouvir, que eu fiquei muito feliz com a sua decisão de ter se batizado, de ter dado esse passo muito importante na sua vida. Sim. Hoje a gente sabe que ser um filho adolescente é muito difícil, né? Primeiro porque você precisa ter gente em casa que seja o seu exemplo ali, né? Uma coisa é eu falar para vocês, você tem que ir e eu não vou. Outra coisa é a gente estar juntos ali, né? Nós estarmos juntos naquele momento e tal. E quais as grandes dificuldades que você tem como uma adolescente cristã? Eu acho que o julgamento das pessoas mesmo, da sociedade.
Porque a maioria das pessoas hoje é do mundo, assim, tipo, tem gente da minha idade hoje em dia que bebe, fuma, e eu acho que isso não é nada pra nossa idade. E eu acho que você ser um cristão ajuda muito nisso, tipo, você se batizar, você se sente mais perto de Deus, ler a Bíblia, ler a lição da escola, da escolinha sabatina que você é. Então, eu acho que você ser um cristão é uma coisa essencial pra todo mundo, pra adulto, criança, adolescente, mas ainda mais pros adolescentes, né, que é a fase mais, assim, acho que diferente da vida, que Sim. uma fase que, tipo, uma fase diferente mesmo, que tudo muda, sabe? Uhum. É muito bom ser um cristão nessa fase. E me fala um pouquinho como foi essa experiência, esse dia aí do seu batismo, o antes, o durante, o depois. Olha, não que mudou muita coisa, mas assim, foi uma coisa tão boa quando eu entrei na água depois de sair. Parecia que todos os meus pecados tinham ficado na água e agora eu era uma nova pessoa. E é muito bom você ir pra igreja todo sábado, escutar a palavra do Senhor, é muito bom. Que legal, filha. E essa fase adolescente também, a gente sabe que em alguns momentos você não queria ir lá para a escola, né, para a escolinha, porque era um pouco mais de vergonha, né? Eu tô perguntando isso para você, a gente não tinha combinado isso, Sim. né? Mas eu acho que é legal você também falar um pouco de si, porque às vezes pode ser essa dificuldade que os pais têm, né? E eu falo que a gente, até nesse momento, a gente tem que dosar, né? Porque eu não posso te forçar tanto ao ponto de você falar, eu não quero ir mais, né? E a gente também não pode deixar tão livre ao ponto de você falar, eu não quero ir mesmo, né? Sim. Então, a cabeça de nós como pais, ela fica oscilando, né? E a sua cabeça como adolescente? Às vezes que você precisa ir para uma escolinha. Fala um pouquinho mais aí sobre isso. Eu acho que da minha parte é vergonha. Uhum. Porque, tipo assim, tipo assim, todo mundo que conhece, que sabe que eu canto, fala que eu canto muito bem, não quero me enganar. Quer assim. cantar hoje? Não. Mas fala que eu canto muito bem. E, tipo Uhum. assim, até o professor da nossa escolinha falou que esse ano que vem, em 2026, eu vou cantar. Porque na minha igreja todo ano tem um negócio, tipo, dos adolescentes que eles mesmos faz a programação do sábado. Uhum. E eles cantam e tal, eu acho muito legal. Mas eu tenho um pouco mais de vergonha. E aí eu não participo. Mas, tipo assim, eu acho que é muita vergonha. Ainda mais tem alguns adolescentes que são muito extrovertidos, fazem coisas assim, né? Sem pensar, vai assim. Mas eu sou uma adolescente mais introvertida. Eu acho que tem muita gente que vai se... Como fala? Soltando. Não. Como fala que vai, tipo, concordar comigo? Tipo, porque tem alguns adolescentes que realmente são mais introvertidos. E aí vão concordar comigo, falar que tem mais vergonha de entrar na sala assim. E todo mundo ficar olhando pra você. Eu acho que é mais isso mesmo. Entendi. Mas pelo que você disse aí, o ano que vem, então... Talvez. As portas vão se abrir. Olha, a mamãe já deve estar comemorando, né? Minha mãe ficar feliz. Mas é isso, Isa. Eu acho que Deus deu um dom para cada um de nós, né? E a gente poder utilizar isso para a honra e glória dele, para que nós possamos também... Imagina, ali na igreja não deve ter só você mais introvertida, com um pouco mais de medo, ou um pouco mais de vergonha, mas você pode talvez romper essa barreira e ajudar outros adolescentes que estão igual você, né? O que você acha? Eu acho muito verdade o que você falou. Porque tem muito... Tipo, na minha escola antiga eu era muito não era muito introvertida porque eu já conhecia todo mundo da minha sala. Mas, tipo assim, tinha algumas pessoas que eu olhava e falava assim, nossa, eu era assim antes de conhecer todo mundo aqui da sala. Porque, tipo assim, eu tinha um grupinho de amizades que era eu e mais 3 meninas. E aí depois eu fui pra um grupinho de amizade, tipo, de 6, 7 pessoas. E isso mudou muito. Eu fiquei mais solta, mais extrovertida. E aí eu vi o pessoal que era mais introvertido e ficava, nossa, eu era assim quando eu era mais só eu e minhas amigas, sabe? Já era mais assim, eu né? era. Ah, que bom, Isa. Mas eu percebo que você tá evoluindo bem, filha. Tudo no seu tempo, né? Sem muita pressão. A gente sabe que às vezes a gente tem que pressionar um pouquinho. Porque senão o adolescente só quer chegar em casa, ligar o Netflix e tá tudo certo, né? Mas é importante esse fato de você estar vindo aqui também, expondo aí seu ponto de vista, né? E se quiser falar alguma coisa também na minha cara, aproveita, tá?
Pelo menos eu acho que o Júnior, a Esther, não vai cortar. Olha lá, viu? Ao vivo e a cores. Ô Isa, outra coisa. É difícil conciliar crenças com a pressão da escola e dos amigos? Olha, na minha parte, assim, acho que não é tão difícil, porque, tipo, quando alguém pergunta, ai, qual que é a sua religião? Eu falo que eu sou cristã, mas o pessoal não me julga, porque é meus amigos. Mas, assim, tem algumas pessoas que passam por esse negócio, tipo, falam assim, eu sou cristã. Eu falo assim, você é cristão? Tipo, que nada a ver, você é da igreja, você é batizada. Aí, tipo assim, tem algumas pessoas que não entendem esse negócio de Cristo, que ele existe, tem algumas pessoas que não acreditam nisso. E eu respeito esse negócio que eles acreditam que não existe. Mas eu acredito que existe e eu fico muito feliz eu sendo uma cristã. Que legal, filha. E é importante, até uma dica para você aí, para todos os outros adolescentes também, cristão, que vocês possam se manifestar, né? Que vocês possam impor a sua decisão, que você possa impor o seu ponto de vista, porque eu acho que essa é uma forma da gente evangelizar, né? Então, o fato de você conversar com uma amiga que fala simplesmente para você, eu não acredito em Deus, né? Não deixar parar nisso, né? O porquê que você não acredita em Deus? Porque às vezes na casa dela ninguém vai na igreja, ninguém frequenta, ou os pais também não acreditam, mas talvez essa é a oportunidade que você tem de evangelizar, de falar o que Deus fez na sua vida, quais são as diferenças, né? E que você sente ali da presença de Deus mesmo, né? A gente sempre tem o hábito lá em casa, né, Isa, de fazer o devocional de manhã, de fazer uma oração. Sempre quando eu tenho a oportunidade de levar vocês na escola, eu sempre falo, faça uma oração antes da prova, né? E não é uma oração para você tirar uma boa nota. Não. É para que Deus realmente possa colocar na sua cabeça tudo aquilo que você estudou, né? Porque não adianta sair pra prova sem estudar, né, gente? Vamos combinar. Aí você tem que estudar e aí você pede assim, Jesus, por favor, que o Senhor faça que eu lembre todas as coisas que eu estudei. Se você não estudou, aí Jesus milagre, não pode fazer nada pra você. É isso aí não vai ter milagre, né? Ô Izzy, o que fortalece sua fé hoje? A minha família, que me apoiou desde quando eu era pequena. Minha mãe sempre me levou na igreja. E a gente vai na igreja todo sábado, é muito bom. Então, você gosta disso? Gosto. Que bom, filha. E também dá um recado, olha que legal. E também dá um recado. Eu sempre falo que no ambiente familiar, sempre uma mulher, ela edifica o ambiente, né? Então, lá em casa, por muitas vezes, a minha esposa levava o Gabriel, levava a Isa sozinha, né? Porque eu era um pouco relutava um pouco ali, né, Isa? Né, de não querer ir e tal, mas aí depois, quando o Espírito Santo vai agindo, né, dentro da gente, a gente vai realmente fazendo aquilo que é a vontade dele e não a nossa vontade. E aí hoje a gente frequenta, né, a mesma igreja, a gente vai lá de sábado, é um momento de comunhão em família, é um momento que a gente ouve ali muitas palavras sábias ali dos pastores. Mas você sentiu alguma diferença quando o papai não ia e agora quando o papai vai? Eu tô perguntando por quê? Porque às vezes tem alguns pais que existe isso, né? Só a mãe que leva, o pai não leva, ou só o pai leva e a mãe não. O que você sentiu quando a gente realmente foi? Eu acho que é mais... Foram os dois pra igreja. Eu acho que é legal ter a família inteira na igreja. Não que não era legal quando só minha mãe ia, mas agora é legal que você vai na igreja com a gente, que você escuta a palavra de Deus. Eu acho muito legal isso. Muito mais legal, tipo, você ir pra igreja com a família inteira, sentar no banco, ouvir a palavra. Muito legal. É legal, né, filha? Que bom, que bom. Então, um beijo, meu amor. Obrigado por você, por muitas noites, lutar pra ir pra muitos anos, né, de joelho no chão, orando, e hoje, graças a Deus, né, nós vamos em família e isso é muito importante para mim também, como pai, mas para os meus filhos, agora ouvindo a minha filha Isabela falando sobre também, né, Isa? Ô Isa, e também eu quero deixar esse recado, gente. A fé pode ser um lugar de descanso, identidade e direção para essa fase tão turbulenta. Então, eu falo que ali no ambiente da igreja é um ambiente gostoso, né? Então, ali, se você que é adolescente, você vai em uma igreja, lá sempre tem encontros,
né? O pessoal sai às vezes à noite e vai comer uma pizza na casa de outras pessoas. Tem gente que acha que ser cristão, adolescente, é uma coisa chata, que você vai na igreja e só escuta a palavra, só escuta. Não é assim, na igreja você vai, você escuta a palavra do pastor, você louva, você tem encontro de adolescentes à tarde, tem noite de hambúrguer, é muito legal. Desbravador. Tem muito legal. Tem canto, tem instrumentos, né? Tem bateria, guitarra, muito legal. É muito legal, né? Quando a gente vê os jovens, né? Os adolescentes tocando, né? É bacana aí, ó. Quem sabe? A Isa também toca piano, né, Isa? Toca, né? Quem só sabe, o básico, só o básico. Imagina, mamãe ia pirar, né? Tocando e cantando, meu Deus do céu. Aí infarta a mamãe. Ô Isa, agora caminhando aí já para a reta final, né? Eu queria fazer mais algumas perguntas aqui para você. Mas antes disso, eu quero já aproveitar e agradecer. Cadê, Júnior? Já vou fazer aqui o merchan dos meus apoiadores. Você ficou tão feliz, né, Isa? Nossa, eu amo. Hoje eu levei você na Empório Natural e as meninas perguntaram, né? Pode pôr aqui, Juninho. Né? Aí as meninas perguntaram, quem que é a sua entrevistada de hoje? E aí eu falei, é a Isabela Maciel, né? Aí já prepararam um kit ali diferente, né, Isabela? Então eu quero agradecer aqui a Janaína e o Guilherme, faz tempo que eu não agradeço vocês pela parceria, por estar com a gente por tanto tempo. E também agradecer pela amizade das nossas filhas, né? Isa e Isa, né? Então, obrigado pelo carinho. Então, Isabela, ó, você vai ter aqui um kitzinho, pode até guardar no seu quarto, tá? Se deixar lá, eu vou pegar, hein? Obrigada. Você quer abrir aí, dar uma olhadinha, Isa, o que elas separaram pra vocês? Pode ir. Só o que eu amo. Só o que você ama? Pega um só e mostra aí pra gente ver o que você... O que é isso, Isabela? Esse é um mix de vegetal muito bom e saudável, gente. Eu amo muito, sério. Eu amo muito comer isso. Você gosta de comida saudável, Isa? Eu gosto. E lá tem bastante coisa, né? Muito. Empório Natural. Eu amo e eu sempre falo que lá o pessoal é super preparado, né, Isa? Ele é. Você chega lá... Tem gente boa, simpático. Todo mundo te trata muito bem, te oferece aquilo que realmente você precisa. Sim. Às vezes oferece coisas a mais que você não sabe que você precisa, Mas né? você precisa. Mas através de uma pergunta ou outra, eles acabam descobrindo ali que você realmente não vai precisar só de um item, mas de alguns outros itens. Então, Empório Natural, muito obrigado, de coração. Aí outra que você ficou feliz também, Rosa Nascimento, né? Nossa vizinha querida, Rosa, muito obrigado, Rosa. Para quem não conhece, Rosa Semi-Joias, né? Então, é um carinho, né, Isa? Muito. Ela leva coisas lá em casa lá para você escolher, né? Então, você já foi lá na loja dela já, Isa, não? Acho Seu que é só não. atendimento em casa, né? Aquela... Ainda bem que você não foi lá na loja, porque se for lá, segura o cartão de crédito, né? Então, Rosa, não precisa levar a Isa lá, tá bom? Pode só atender ela em casa, mas passa lá, filha, passa lá que você vai gostar. Então, se você está precisando de joias, semi-joias, fazer um presente agora especial no final do ano, um presente de Natal. Eu gostaria de ganhar. Você gostaria, Isa? Então, você vai ganhar agora, Isa. Parabéns, você acaba de adquirir. Obrigada. Umas semi-joias aí da Rosa Nascimento. Muito obrigado, Rosa, por acreditar também no nosso trabalho. E aqui também nós temos aroma de estrela. Aroma de estrela da Aline. E é uma coisa que você quase não gosta, né, Isa? Olha aqui, ó. Nossa, eu nem gosto de vela. Velinha, né? Tudo bem que às vezes eu tenho que apagar lá, né, Isa? Mas eu acho que é uma boa. Então, o aroma de estrela também tem um cuidado muito grande aí na confecção. Sempre tem um tagzinho diferente. Cheiro maravilhoso. Olha, um detalhe aqui na caixinha. Então, Isabela, aroma de estrela. Se você também está precisando de uma lembrança para sua clínica, para o seu trabalho, lembrancinha de final de ano, entre em contato lá com a Aroma de Estrela. Eu tenho certeza que ela vai te atender da melhor forma possível. Ok? E queria agradecer também a clínica. Gentilmente. Clínica Gentilmente. Você quer fazer um merchan aí pra mamãe? Só pra ela ver que você... Mas que merchan, não sei fazer merchan. Não? Fala, o que você sente na clínica, como que é a clínica. A clínica é maravilhosa, aconchegante, estilosa, linda.
Tem um ar-condicionado que é maravilhoso, que ajuda muito nos dias de calor. A nossa recepcionista maravilhosa, Maria Clara, perfeita, maravilhosa, vai te atender muito bem. E nossas psicólogas maravilhosas também, gente, só vem pra gentilmente, viu? É isso aí, gente. Atendimento presencial, online. Então, hoje nós temos também até uma profissional que é bilíngue, né, Isa? Ela é a mais nova contratada aí do grupo Gentilmente. Então, se você quiser fazer a sua terapia em inglês também, sem problema nenhum, né? Que é chique, né, Isa? É chique. Isso aí. Isa, agora pensar no futuro, né? Você pensa no futuro? Eu penso. Pensa? Não muito, assim, mas eu penso. E você pensa muito, pensa pouco? Olha, é que depende, né? Se eu tô muito reflexiva, eu penso. Mas, tipo assim, não é tipo uma coisa que eu... Ai, nossa, não, eu penso, mas assim, não muito, sabe? Entendi. E isso te assusta ou te anima? Pensar no futuro? Olha que pergunta difícil, hein, Isabela? Me assusta um pouco, falar a verdade. Assusta? Não, tipo, muita coisa, tipo, profissional, tipo, trabalhar me assusta também. Mas acho que mais, tipo, ano que vem, eu vou pro nono ano. Me assusta muito. Porque o 8º ano, não vou dizer que foi difícil, mas não foi fácil, né? Foi uma coisa mais complicadinha, assim. Ainda mais porque eu mudei de escola, né? Mas, tipo assim, eu acho que estudar mesmo, eu acho que sempre alivia esse negócio. E o que me assusta também é o Enem, né? Que eu acho que assusta todo mundo, na verdade. E a minha mãe falou que eu vou começar a fazer o Enem de treineira a partir do 1º ano do ensino médio, então tá bom? E eu acho que me assusta, mas ao mesmo tempo me anima também, porque eu tô ficando mais madura, tô indo mais pra cima, daqui a pouco vou estar no ensino médio, então acho que os dois. Legal, Isa. E é importante você falar isso, né? O nono ano, né? Todo mundo assusta as pessoas, né? E eu falo que, assim, às vezes as pessoas criam um monstro na nossa cabeça que esse monstro nem existe, né? O que é difícil pra mim? O que é difícil pra você? Não dá pra saber. Sim. Às vezes uma coisa que é difícil pra mim, uma matéria de ciências, é muito difícil pra mim, mas pra você é tranquilo. Uma de história que é difícil pra você, pra mim é tranquilo. Então, não sofra por antecedência. Eu sempre falo que os adolescentes hoje estão sofrendo por antecedência, né? A famosa ansiedade, né? Então, tem muitos adolescentes com crise de ansiedade, né? Então, pensando num futuro muito lá na frente e acaba esquecendo de viver o presente, né, Isa? Então, uma dica que eu quero deixar aí para vocês adolescentes é que vocês possam viver o presente, né? Mas viver com intensidade, aproveitando a cada momento, né? Tem uma coisa que você fala lá em casa, na verdade, né? Eu falo, né? Você fala assim que quando eu falo assim, o que tem pra janta? E a gente tá tipo no café da tarde, você fala assim, vamos viver agora? Vamos só viver o café, né? É isso uma aí. coisa que você fala lá em casa. É isso aí. E hoje também, dependendo do ambiente que você tiver, esquecer um pouco do celular, né, Isa? Hoje, às vezes, eu lembro até hoje que a gente ia nas cantatas que vocês tinham, né? E às vezes ali na cantata, tira foto, filma. Eu falava, não, eu quero tá guardar aqui. Né? Aqui e aqui. Então, às vezes a gente tá num ambiente e não tá, né? A gente tá pensando em filmar, a gente tá pensando em tirar foto, a gente tá pensando em divulgar, para mostrar para as pessoas que nós estávamos ali. Então, eu sempre gostei um pouco mais dos bastidores, então de curtir o ambiente. Depois a gente posta, né? Faz um TBT e tal, mas vamos curtir o hoje, né? E hoje um tema legal também, Isa, para a gente estar comentando, hoje essa questão da emocional dos adolescentes, né? O que você tem ouvido falar? O que você acha sobre isso? Essa questão das doenças emocionais, né? Ansiedade, depressão, enfim, o que você como adolescente enxerga isso? Eu acho que tem um negócio emocional no adolescente é muito sensível, porque a gente tá numa fase que é coisas novas, experiências novas, e o apoio dos pais é uma coisa essencial nessa fase. Ainda mais você perguntar pro seu filho, e a gente acho que é muito... Tem algumas pessoas que são mais sensíveis do que outras, né? Mas assim, eu acho que esse negócio da depressão, né? Tem bastante gente que tem depressão nessa idade ainda, nessa idade da adolescência, assim. Bastante gente que sofre com depressão.
Muita gente. E é muito grave isso, né? Isso é grave, bem grave. Sim. Por isso que você, como adolescente, você tem que pedir, às vezes, pro seu pai, eu quero fazer uma terapia, né? A mamãe que sempre fala, né? Ó, Isa, amanhã, o ano que vem, eu vou te colocar numa terapia. Fala. Mas isso não é algo ruim, né? A terapia é para você ali, talvez, falar coisas que você não tem oportunidade de falar na sua própria casa, né? Tudo bem que lá em casa a gente dá sempre essa abertura, né? Eu sempre falo que a gente tem o feedback lá, né? Filha, o que você gostaria que o papai mudasse? O que você gostaria que o papai melhorasse? Mas a terapia, ela vai fazer você ficar mais forte, você romper algumas barreiras, alguns medos. Então, dá essa dica aí pro pessoal, Isa. Os adolescentes, façam terapia. A gente tem que fazer terapia. Eu não faço ainda, mas eu vou fazer no que vem. Eu nunca preciso, eu preciso. Mas às vezes terapia não é sobre, ai, vou chegar lá, ela vai perguntar se eu tô com depressão. Não, gente, ela vai perguntar se tá tudo bem. Ela quer conversar com você. E a terapia é tipo uma pessoa, a terapeuta é uma pessoa que você vai falar o que você não fala pros seus pais. Se você, não tem essa abertura pra falar com seus pais, você vai falar com a sua terapeuta. É isso aí, Isabela. Isso é muito importante. E às vezes o problema não está só nos adolescentes. Sim. Está nos pais dos adolescentes, que não dão abertura pra conversar. Sim. E às vezes não é só dar abertura, né? Eu sempre falo que quando você quer ouvir um adolescente, às vezes quando ele tá falando com você, você já tá pensando numa resposta, você já tá cortando ele, você já tá querendo dar o seu ponto de vista e ele só quer falar. Né? Então, às vezes, você como pai, a gente tem que só ouvir os nossos filhos. Por mais que você não concorde com ele naquele momento, talvez aquele melhor momento é você somente ouvir. E depois, no dia seguinte, talvez você colocar o seu ponto de vista também. O que você gostaria que os pais entendessem sobre essa fase de tantas dúvidas, Isa? Um recado aí para os pais. Eu acho que os pais tinham que entender que é uma fase muito difícil para o adolescente. E que muitos pais, eu acho que nenhum dos pais entendem isso, porque a gente tem amizades novas, a gente tem fase nova na escola, tem fases que a gente tá muito mal e a gente vai mal numa matéria, a gente vai mal numa prova, e às vezes os pais não entendem isso porque a gente, vai mal numa matéria. Aí você fala, nossa, você é muito burro, por que você foi tirar essa nota? E você não pergunta, filho, o que aconteceu? Por que você tirou essa nota? Sabe, acho que é muito entender essas coisas de escola, amizades, acho que tudo assim da vida adolescente eles tinham que entender um pouquinho. Porque o adolescente já é uma dúvida, né? Por que eu sou adolescente, né? É Já começa isso. assim, né? É isso. E aí você entra na fase de hormônios, de mudança de corpo, né? Nossa, por que eu tenho espinho, né? Espinha na cabeça, na cara, por que eu tenho espinha no nariz, né? Aí tudo é muita dúvida, né? Sim. Então, esse fato de ter esse acolhimento é muito importante. É muito importante. Isabela, agora caminhando já para o final, quero deixar um recado aqui para você, pai, né? Que esse episódio inspire você a sentar com seu filho, olhar nos olhos dele e perguntar: como você está de verdade? Né? Faça essa pergunta: como você está de verdade, filho? Mas tenta tirar ele do ambiente da casa, né? Ou tenta tirar ele do ambiente de irmão, talvez se for o pai perguntando ou se for a mãe, mas tenta estar só você e ele, levar ele para jantar, levar ele para fazer algo diferente e fazer essa pergunta. Né, olhar nos olhos dele e perguntar: filho, como você está de verdade? Né, a vida de um adolescente precisa e merece ser ouvida. Então, esse é o nosso recado, né, Isa? Para que você realmente possa ter um tempo na sua agenda. Coloca ali na sua agenda. Eu falo que nossa vida está tão corrida, mas que momento na sua agenda que você está na sua agenda ou que os seus filhos estão na sua agenda? Né, um momento de você chegar, um momento de você... lá em casa, esse ano, o ano passado também, a gente abriu mão, né, de estar somente nós com nós mesmos, talvez trabalhando depois do horário, fazendo outras coisas para estar com os nossos filhos no lazer, né? Na aula de vôlei, no futebol do Gabriel. Então, essa transição para a gente foi muito difícil, né? Porque você tem que ter aquele compromisso de 2 vezes por semana, depois de final de semana. Mas foi bacana, né, Isa? Porque a gente se conectou com outras pessoas, a gente viveu de uma forma mais simples, a gente realmente está conectado com vocês, né? Porque eu lembro que
quando vocês faziam alguma jogada, vocês olhavam pra gente, né? Sim. E aí da gente estar no celular, né, Isa? Aí depois do treino eu faço, pai, você não viu meu jogar. É isso aí. Então a gente é uma mensagem para você disponibilizar um pouco do seu tempo para curtir os seus filhos. Por quê? Porque vai chegar uma hora que eles vão seguir o rumo deles, eles vão estar talvez fazendo um intercâmbio, depois de um tempo eles vão estar formando a família deles, então aproveita esse período e não deixa passar, porque ele passa assim, ó, voando. Isabela, você gostou dessa caneca? Eu gostei dessa caneca. Gostou, né? Aham. Você já tem uma dela ou não? Não tem. Ainda não, mas ó, posso te dar um recado? Eu esqueci de pedir e acabou aqui, mas não tem problema, eu vou pedir para entregar na sua casa, pode ser? Na minha casa? Que é na minha casa Na sua também. casa também? Tá, então, Orce, Unidade X, por favor, providencie mais canecas que eu vou precisar e aí uma delas já vai ser destinada para minha filha. Beleza, filha? Beleza. Filha, agora algum recado final aí para os pais, algo que tocou ali no seu coração, que você possa realmente dar um recado para que os pais possam assistir esse podcast, possam ter esse momento de conexão ali com os filhos? Olha, o recado que eu vou deixar para os pais é porque você precisa ouvir o seu filho. Não. Se ele for falar alguma coisa, só escuta. Deixa ele falar o que ele tá pensando e só escuta, não fala, não briga com ele. Porque tem muitos pais hoje em dia que o filho vai falar, o pai já quer falar em cima. Deixa o seu filho falar, deixa ele se expressar, deixa ele falar, porque senão quando você fala assim, filho, por que você não se expressa comigo? E aí ele vai falar, pai, porque você não deixa, entendeu? Então deixa o seu filho falar, ou escuta ele, tá bom? Só faz isso, só escuta. Ele só quer que você escute ele. É só o acolhimento, né? É, só escutar. Senta, escuta, conversa. É isso aí, Isabela. Isabela, quero agradecer do fundo do meu coração. Falar que você foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Olha que lindo, Ai, hein? que fofo. Vai ficar registrado isso, hein? Eu vou chorar. Se eu chorar aqui, você quer que eu chore. E te agradecer, filha, por você ser uma menina muito especial, por você ser uma filha educada, uma filha cristã. Hoje é muito difícil uma pessoa não chegar perto de mim e falar, nossa, sua filha é muito educada, sua filha é muito gentil, gentilcast. Então, quero deixar aqui registrado, né, o quanto eu falo bem de você para as outras pessoas, o quanto eu ajoelho ali todas as noites, né, agradecendo pela vida, mas sim pelos meus filhos, que são filhos especiais, são filhos de Deus, são filhos que, quando menos esperar, vai ter um despertar para usar as suas qualidades em prol do próximo, em Jesus, né? E falar também que muitas noites eu orei ali no seu pezinho ali, você mesmo dormindo, porque eu acho que é um momento que a gente consegue se conectar, não só com Deus, né, mas com vocês ali no silêncio. E é isso, filha. Quero te agradecer, falar que eu te amo e que você é muito especial na minha vida. Eu também. Quer falar mais alguma coisa? Não? Foi legal? Gostou do nosso podcast? Eu amei o podcast, gente. Muito legal a experiência. Gostou? Aí, ó, que você possa dar força e coragem para os adolescentes que quiserem vir aqui falar sobre algum tema. Tem que vir, gente. Tem que vir. Né, filha? É legal aqui, né? É muito legal. Parece que vai ficar meio assustado, o Júnior com a cara muito bravo ali e tal. Você tem alguma pergunta, Júnior, aqui para adolescente? Ou... É que o Júnior é quase um adolescente, né? Ainda tô na fase. O Júnior tá na... Até os 25, né? Até os 25. Então o Júnior tá na frase ali, entendeu? O Júnior tá com a idade que eu casei, então imagina, né? É isso, Isa. Muito obrigado para você que nos assistiu até agora, que você possa encaminhar esse episódio para outras pessoas, para que eles possam ouvir um adolescente falando, né? Para que isso possa também encorajá-los. Para você, pai e mãe, que você possa ter mais tempo para ouvir os seus filhos, para estar conectado com eles, porque o tempo passa e passa muito rápido. E também para você que não curtiu o nosso vídeo, volta lá, curte o nosso vídeo, encaminha, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para a gente, para que outras pessoas que eu não tenho acesso,
que possam acessar o nosso conteúdo. E isso vai através de você, encaminhando os nossos vídeos. É isso? É isso. Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigada, eu. E até o próximo episódio do GentilCast. Gostou, filhote? Gostou? É Amei. isso. É isso. Muito Obrigado.